Gente, novidade incrível no São Paulo Futebol Clube também que envolve o atacante Michael do Flamengo e o Marcos Antônio, volante do Tricolor Paulista. Quero falar de tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube hoje, inclusive sobre o Mandaca, volante ali do Juventude. Tem o Savarino, muitas coisas que eu quero atualizar aqui agora do Tricolor Paulista, que ele segue fortíssimo no mercado. O São Paulo está vendo o mercado aquecido. O Tricolor, apesar de ter anunciado apenas 2 jogadores como reforços, né, até que nem vem para assistir titular, talvez, o Danielzinho e o Coronado, o Coronel, mas ainda assim, o Tricolor Paulista, hoje ele está forte buscando jogadores para inúmeras posições. Eu quero trocar uma ideia aqui, atualizar uma por uma e tem coisa já oficial. Anúncio oficial do São Paulo, que é bem bacana para nós trocarmos uma ideia aqui nesse vídeo do São Paulo Futebol Clube de hoje. Portanto, meus amigos, chega nesse likeão aí para dar aquela moral no vídeo, vem comigo aí, ó, o likeão para dar aquela engrandecida no vídeo, se inscreva aqui no canal, faça parte comigo dessa família que só cresce para nós falarmos de São Paulo Futebol Clube o tempo todo. Conto muito com você, viu? E o vídeo de hoje está carregado de notícias. Vamos começar falando sobre esse interesse do Flamengo pelo Marcos Antônio, uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. O Paparazzo Rubro-Negro, que é uma página ali de flamenguista, onde o flamenguista virou o setorista e de fato tem informações de dentro do clube. O Paparazzo Rubro-Negro é um cara que inclusive ele participa de entrevistas coletivas dos técnicos. Ele virou um jornalista influente. E agora ele fala que o Flamengo ele tem interesse em contratar o Marcos Antônio no momento de baixa ali do De La Cruz. O Marcos Antônio, ele foi sonho de consumo do Flamengo já. Quando o São Paulo acaba pegando por empréstimo o Marcos Antônio, o próprio jogador quis jogar no São Paulo. Então o São Paulo deu aquele boné no Flamengo, o jogador veio pra cá e agora que o São Paulo teve o jogador batendo metas, o jogador do São Paulo tem que comprá-lo a partir agora do ano que vem. O jogador ele passa a fazer parte do radar do Flamengo. O bom é que como o São Paulo fez esse contrato com uma certa obrigação de compra, então quer dizer, o São Paulo vai comprar o Marcos Antônio. Se o Flamengo despejar um caminhão de dinheiro, esse caminhão viria aqui para o São Paulo, que o São Paulo paga Lazio e ainda sobra um montão. Mas o São Paulo tem que montar um time, né? Só que não é um clube formador de talentos para vender para terceiros desvalorizados. Não é isso. O São Paulo, o fim dele, a finalidade dele ainda é jogar o futebol. Então um time que perdeu já 8 jogadores, 9 talvez, ele só trouxe 2, que é o goleiro reserva e ainda tem um volante, que é o Danielzinho, que pode ser reserva. Perder agora o Marcos Antônio vai ser uma perda assim inestimável para o Crespo. Então, o São Paulo sabe que não pode perder. O que é legal é que o São Paulo já tem o Marcos Antônio ali garantido que fica no São Paulo, a menos que o Flamengo queira pagar e o São Paulo queira aceitar. Duvido que hoje o Marcos Antônio sairia do São Paulo para o Flamengo de uma maneira muito simplória, sabe? Assim, o Flamengo estalou o dedo e o São Paulo perdeu o jogador. Acho que isso não acontece, inclusive o Marcos Antônio deve fazer a temporada do ano que vem no São Paulo. Muitos flamenguistas falando que o jogador é bom, mas é de vidro, considerando que ele tem um histórico grandioso de lesões, e tem mesmo, mas assim, não dá pra saber se a lesão é dele ou veio com esse departamento médico do São Paulo. O São Paulo tende a melhorar muito no departamento médico agora pro ano que vem, e o Marcos Antônio ele faz parte de uma reconstrução futebolística, uma reconstrução dentro do campo. Marcos Antônio é peça-chave pro São Paulo, foi o melhor jogador dessa temporada 2025 e ele não pode de maneira nenhuma ir embora. Olha só, além disso tudo, o São Paulo ele torna oficial a saída do Patrick Lanza ali para o Juventude, né? E ele também mandou o Jandrei emprestado. Ele acaba de oficializar que o Patrick Lanza foi embora. E aí surge a notícia de que o São Paulo quis trazer o Mandaca, lá do volante do Juventude, também nessa negociação envolvendo o Patrick Lanza e também o goleiro Jandrei. Esse Mandaca ele é um volante que teve um destaque na Série B, e aí quando ele teve esse destaque, o jogador foi valorizado. E aí o São Paulo, que não queria gastar dinheiro com o jogador, ele falou, ó, vamos colocar no bololô aqui, Patrick Lanza, Jandrei, Mandaca vindo pra cá, e aí o time do Juventude não quis, considerando que o jogador pode render uma grana pro Juventude. E o que pega nessa história é por que o São Paulo ainda está procurando volante. Não, o que torna o São Paulo um time de contratar tantos volantes e zagueiros? Por quê? É isso que bate assim a nossa curiosidade. Já tem o Danielzinho, que foi contratado e oficializado. Já tem o Pablo Maia, Marcos Antônio,
Bobadilha, Alisson, Negruti. Um time desse tá querendo mandaca pra quê, né? Então o São Paulo fez certo de mandar o Patrick Lanza e também o Jandrei. Se viesse o mandaca de graça, beleza, mas não tem como explicar, como entender o porquê que o São Paulo tá de fato buscando o volante e não olhando apenas pra ponta direita, ponta esquerda, centroavante talvez, meia atacante, meia de ligação. É muito importante o São Paulo ter o setor do ataque fortíssimo, porque o jogo de defesa é só o Crespo saber arrumar. Lá tem muitas peças, o Crespo ele pode sim tornar o time do São Paulo fortíssimo. Na lateral direita tem ali um problema, né? Porque o São Paulo ele tem o Mike, que é um baita jogador, mas não deixa de ser uma promessa, e ele tem o Cedric, que é um péssimo jogador e não deixa de estar lá. Então nós temos um péssimo jogador que é o Cedric, que não pode nem pensar em colocar ele em campo, e o Mike é aquela coisa, apesar dele ser jovem e ter já demonstrado um bom futebol pelo São Paulo, ele ainda é uma incógnita, porque o São Paulo amanhã pode ter um mata-mata ali, e o Mike ficar meio escanteado, sentir um pouco a pressão, ou, o que é muito provável é que ele seja vendido, né? Um lateral direito, base do São Paulo jogando bola pra caramba, é claro que o São Paulo vende ele rapidinho. Então o São Paulo, sabendo disso, já estuda a vinda de um lateral direito. Todos têm acompanhado que o Vitinho, ele é um jogador que seria aquela troca pelo Ferrarese, na Royal Ferrarese, no Vitinho, trocando ali com o John Textor do Botafogo. A diretoria do São Paulo desapareceu. O Textor disse que não tinha grana. O São Paulo faria 3 trocas com o Botafogo. Acabou que hoje o São Paulo fará trocas individualmente com o Botafogo. Então vamos negociar uma. É o Ferrarese no Vitinho. Por enquanto o São Paulo não consegue, mas o São Paulo tenta ainda uma cartada final com o Vitinho. E já surge um nome ali que é um plano B do São Paulo para a lateral direita, caso ele não consiga ficar com o Vitinho. O Mailton, ele foi emprestado para o Fortaleza, né? E aí o Vitinho, ele tá dando aquela dúvida de se vai ficar ou não, vai vir pro São Paulo ou não. E o Lucas Ramon, o lateral direito, que foi um certo destaque do time do Mirassol, só para lembrar, o Mirassol, ele faz uma campanha histórica no Brasileirão. Foi um time que o Reinaldo brilhou mais, é verdade, o técnico, mas o lateral direito também foi bem, né, que é o Lucas Ramon, e ele pode acabar vindo pro São Paulo. O São Paulo fez uma sondagem, e essa sondagem, ela é num jogador em alta, um jogador que foi bem no ano, não é um jogador realidade como o Vitinho, ganhou Libertadores e tal, mas é um jogador que viria aí para ser um plano B, e eu acho que um plano B é interessante. Agora eu me pergunto, o Vitinho chegou no São Paulo, vai jogar? Claro que vai. Agora, se chegar o Lucas Ramon, vem pro São Paulo e tira com facilidade a posição do Mailton, do Mike? Acho que não. Então, pra mim, o São Paulo, se é pra contratar mais do mesmo, jogador mediano, que não vai nem jogar mais que os caras da equipe de base do São Paulo, não compensa contratar. Vamos utilizar a base, mais esse improdutivo do Cedric, e seja o que Deus quiser. Agora vem o Vitinho, maravilhoso, o Vitinho tá ótimo, mas se não for um cara igual o Vitinho, do patamar do Vitinho, técnico, não compensa também ficar se preocupando tanto assim, não. E outra coisa que o São Paulo também agora tá quase que finalizado é a venda do Eric, o ponta direita que veio do Ceará, ficou no São Paulo um tempo, foi pro Vitória da Bahia emprestado e agora o Vitória quer contratá-lo. Times surgiram oferecendo propostas, mas o São Paulo estuda realmente vendê-lo para o Vitória. O Vitória equilibrou as contas ali de valores que rivais do Vitória ofereceram, então o Vitória ele fica num ponto à frente ali, um passo à frente pro Eric ser jogador do Vitória definitivamente. E isso abre um buraco ali no São Paulo. O Eric sendo vendido, o Rigoni dispensado. Nós temos ali uma necessidade de ter um ponta direita, certo? Aí que entra Michael. Agora daqui a pouco eu falo do Michael, porque o Michael é a cereja do bolo, tá? Michael, ele é realmente a cerejinha do bolo. O São Paulo, ele teve aí o Savarino como meia, né? Meia também tem sido um problema ali na vida do São Paulo. O Savarino, ele foi um meia bastante especulado e que estaria muito próximo de vir ao time do São Paulo. Primeiro tivemos o Marlon Freitas, que vinha pro São Paulo numa troca, acabou fechando com o Palmeiras. Mas assim, bateu o martelo. Chegou no Palmeiras lá e fechou de uma vez por todas. Então o Palmeiras, ele meio que dá um boné no São Paulo. Aquele chapéu. O São Paulo queria ali comprar o Caio Paulista, Palmeiras veio e comprou. São Paulo queria contratar o Marlon Freitas, Palmeiras foi lá e contratou. Então o São Paulo ele tá convivendo com esse tipo de desaforo, né? Não dá pra culpar os jogadores, não dá pra culpar o Palmeiras. A verdade é que quando o São Paulo tá em páginas policial, quando o Júlio Casares tá desaparecido do mapa, não fala com ninguém, não dá a cara a tapa depois de inúmeros escândalos que aparecem parentes do Casares, aparecem pessoas com o sobrenome dele, e
ele ainda assim dá como sumido, ele não aparece para dar a cara a tapa, para dar uma satisfação pro torcedor, então os jogadores do mercado também sentem isso. Aí você olha pro Marlon Freitas, se ele lê um jornal, lê um site, ele fala, esse aqui é o São Paulo atual? Não vou para lá não, prefiro ficar no Botafogo. Aí surge o Palmeiras e leva, você vê que ele era um cara que podia ser vendido a qualquer momento, poderia ser trocado, ele era um cara que o Botafogo considerou meio fora do plano, ou então um jogador bastante negociável. Aí o São Paulo não consegue e tá passando uma vergonha pública. Quando vem o Savarino, o rolo seria supostamente no Rodriguinho. Então, claro que nunca que o Botafogo iria aceitar trocar o Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho no Marlon Freitas, Vitinho e também o Savarino. Claro que a idade dos caras do Botafogo é muito mais avançada, né? Sobretudo Pablo Maia e Rodriguinho, que são muito jovens. Agora, o São Paulo, ele queria trocar, pegar caras prontos, colocar pra jogar na Copa do Brasil, Sul-Americana já. Seria muito legal também. Não o Pablo Maia, mas seria legal ter o Savarino aqui, talvez ter o Marlon Freitas, ter o Vitinho, que tá próximo do São Paulo. Aí o Savarino, ele agora recebe uma sondagem do Corinthians e algumas pessoas cravam já que o Savarino está fechado com o Corinthians. Ele vai, não tá certo ainda, mas praticamente certo que ele vai ganhar ali R$800 mil por mês e jogar no time do Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Só de pensar nisso eu já considero como um tapa na cara, tá? Porque 800 mil acho que ele ganha abaixo do Tolói. O Savarino, que seria um meia que viria para regularizar, arrumar o meio-campo de São Paulo e joga como ponta, faz gol, é um cara interessantíssimo. Seria o Lucas Moura, versão gringa, versão menos identificado que o São Paulo. Eu acho que o Lucas Moura é mais jogador, muito mais, mas o Lucas tem uma lesão, um histórico de lesão que o Savarino não tem. O Savarino, então, ele deve ir agora para o Corinthians e ele recebe um salário que pro São Paulo é quase a metade do que ganha o Caleri, né? O Caleri deve ganhar 1.400.000 por mês, segundo o Jorge Nicola. Nós temos ali um cara igual o Tolói que deve ganhar 1 milhãozinho. Nós temos um cara igual o Wendel que deve ganhar 1 milhãozinho. Sabe, nós temos o Luciano que deve ganhar 1 milhãozinho. Então qualquer um ganha 1 milhãozinho ali no São Paulo. Quando você fala de um cara igual o Savarino ganhar 800, a galera torce o nariz e fala, não, pelo amor de Deus, não tenho dinheiro. Cara, você acabou de aposentar o Oscar. Economiza na folha salarial na casa de 2 milhões mensais. Há quem diga que o Oscar ganhava 3, mas a maioria das notícias cravam que ele ganha 2 milhões mensais. Você está aposentando o Oscar, pagar os 800 pro Savarino vir ser o próximo Oscar, tentar conquistar pelo São Paulo que o Oscar não conseguiu e o São Paulo acha caro, pagar nem a metade do que ganhou o Oscar. Num cara igual o Savarino, é claro que não é caro, é claro que é má vontade, mas como é que nós podemos esperar uma boa vontade de um presidente igual o Júlio Casares, que não está mais em lugar nenhum, não existe mais no São Paulo? Quando aparece é porque tem um escândalo de polícia envolvendo o sobrenome dele, e aparece do nada aí quando nós temos um período de impeachment, um presidente sofrendo impeachment internamente ali, não sofreu ainda, mas assim, tá para se afastar, o cara desapareceu do futebol e largou o São Paulo à deriva. A Deus dará, fala, se virem aí. E aí quem é o cara? Rui Costa, o maior incompetente, talvez de todos os tempos, o cara que contratou o Willian do México, o cara que contratou o Orejuela assim que chegou no São Paulo, o cara que comprou o Galopo, um inútil de marca maior que contratou Jamal Lil e Santiago Longo. Esse diretor de futebol de São Paulo é o cara que contratou Jamal Lil, Santiago Longo, Gabi Neves, sabe assim? É um cara que ele não tá aí pra absolutamente nada, esse Rui Costa. Tá aí pra ser arrogante, como o Júlio Casares. Então hoje, pensar no São Paulo se remodelando, é difícil acreditar que esses caras aí possam ter esse pouquíssimo, assim, nem pingo, de vergonha na cara. Mas surge que o Flamengo, ao despertar o interesse no Marcos Antônio, o Flamengo também tem o Michael lá, que não faz parte mais dos planos do Flamengo. O Michael, pra quem não se lembra, jogava de ponta esquerda lá no time do Goiás. Depois ele vai pra fora, pro Emirados Árabes, e ele acaba sendo comprado pelo Flamengo, numa compra muito grandiosa. Quando o Michael estava para ser comprado pelo Flamengo e especulava-se que ele podia voltar para o Brasil, ele se declara São Paulino, descobrem que ele é São Paulino de infância e o São Paulo fica cheio de interesse no Michael e que ele acaba indo para o Flamengo numa compra de 40 milhões, 50 milhões de reais. São Paulo nunca
quis dispor dessa grana, até porque esse dinheiro do 40 milhões é um pouquinho só menos do que o São Paulo pagou no Galopo, né? Então, entre Michael e Galopo, o São Paulo opta pelo Galopo para emprestar para o River Plate, para depois render dois inúteis como Enzo Dias e Tapia. Então, assim, é difícil demais também pensar que não tem grana para o Michael. Não, São Paulo não tem dinheiro. Michael jamais, não dá pra pagar não. Aí você vai lá e compra o Galopo por um valor até maior do que o do Michael. E é maior sim, tá? E aí quando o São Paulo ele olha e vê o Michael ser oferecido pelo Flamengo, o Flamengo na imprensa já vaza que o Michael não faz parte mais dos planos do time carioca ali pro ano que vem. Nem ele, nem o Alan volante. Então o São Paulo tendo o Michael ali dando sopa no mercado, ele tem que centralizar ali, fazer com o Flamengo um contato e trazer o Michael pra cá. O Flamengo não querendo, ele quer enxugar a folha salarial. Isso aqui é notícia. O Flamengo quer diminuir a sua folha salarial com jogadores que ele não está usando. Ele não tá preocupado em pagar pro Arrascaeta, pro Pedro, os caras que estão em titulares ali, ele não tá nem aí de pagar. Tem muito dinheiro lá e tá pagando bem. Agora, para jogadores que não estão treinando nem com o time principal, o Michael treina em separado. Então é um jogador que o Flamengo não quer mais mesmo. Ele está desvalorizado, o contrato dele é longo, acaba em 2028, mas assim, o momento de tirar o Michael do Flamengo é agora e o Flamengo vai flexibilizar. Claro que não é para trocar o Marcos Antônio pelo Michael, eu trocaria, mas não é o caso você trocar o Marcos Antônio pelo Michael. Mas, olhando para um geralzão, o Marcos Antônio joga muito bem e o Michael também joga muito bem. Já que o Marcos Antônio não está à venda, não vamos vender, mas o Michael, São Paulo tem que pegar um pouco, metade daquele dinheiro que ele dedicava pro Oscar e dedicar para o Michael e tentar se reformular. É um time que depois de ter um elenco devastado, um elenco reduzido ao lixo, o São Paulo vendeu, ou dispensou, ou aposentou 8 jogadores já. E só trouxe 2. Então, cadê os jogadores? Onde estão os reforços? É pra Michael no São Paulo agora ou não é? Eu sei que é. Fala comigo aí, deixa sua opinião comigo se você quer o Michael no São Paulo ou não. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!